dia, amigos agricultores, aqueles que nos ouvem no programa da Rádio Nova Era, programa Dia a Dia da Agricultura. Bem, essa semana poderemos falar sobre os plantios da região. Voltou a chover, graças a Deus. Tivemos aí essa semana a ocorrência de chuvas satisfatórias para voltar ao normal o plantio e também a condução daquelas lavouras que já haviam sido plantadas. Alguns arriscaram aí com o clima, plantaram no seco, que é uma possibilidade que há com relação ao solo estando não úmido nem friável, mas sim no seu estado seco, onde a semente se conserva com o tratamento das mesmas com fungicidas. Vale lembrar que esses tratamentos, depois de plantado, você tem uma garantia de pelo menos de 30 a 40 dias de manutenção da semente debaixo do solo até que haja a precipitação, a chuva, para que possa ocorrer a germinação normalmente. Mas agora estamos aí com muitas áreas plantando soja. Vale lembrar o produtor novamente para ver a cultivar, qual variedade que é, qual a densidade de sementes que tem que colocar. Algumas cultivares que engalham mais, a tendência é colocar menos semente por metro. Aquelas que não engalham menos, a tendência é você adensar um pouco mais. É lógico que, com relação à semana passada e retrasada, que algumas cultivares teriam que adensar mais em função da fase de desenvolvimento vegetativo, devido à iluminação e ao maior dia do ano, que é 21 de dezembro. Agora, aproximando do período de novembro, temos que abaixar a população por metro, porque a tendência é que o soja venha a vegetar um pouco mais. Quer dizer, ele deve crescer um pouco mais, evitando aí acalamento, abafamento dos mesmos. Então, procure a recomendação com o seu engenheiro agrônomo com a sua cultivar que você está plantando no momento. Bem, o plantio segue calmo, tranquilo, muitas máquinas aí plantando. Sabemos que muitas áreas estão totalmente comprometidas com safrinha devido ao seu atraso de plantio. Andando pela região desde a semana passada, verificamos que há muitas áreas em atraso de plantio. Nessa época já tinha muita coisa já plantada. Na própria região mais altas, aqui Mauá da Serra, o Faxinal, muitas áreas atrasadas do seu plantio, mas que agora tomam o seu rumo, o seu encaminhamento normal para que faça o plantio. Lógico, então, acabamos de falar, algumas áreas o milho safrinha fica totalmente comprometido. Aí deve-se voltar, quem sabe, para consequente após a colheita do soja, a ocorrência de um aumento, talvez, previsão do plantio de trigo para o inverno. Ou se não, aveia branca. Depende muito do que o produtor tem o seu planejamento, ou já tem ou não a sua semente de milho comprada. No caso do Mato Grosso, para eles pouco importa se é tarde ou é cedo, eles fazem as trocas e plantam a qualquer momento, a qualquer instante, sem levar em conta o período. Porque muitos lá fazem a troca e saem do zoneamento, então eles arriscam de qualquer maneira esse tipo de plantio sem algum encalço, sem financiamento de banco e também sem seguro agrícola. Para eles pouco importa. Colhendo pouco ou já cobrindo os custos já é o suficiente para eles. Então a região diferenciada é uma região que não dá para se comparar com a nossa situação aqui no Paraná. Mas também o milho que está plantado. Estamos verificando, olhando as áreas, algumas áreas boas, outras mais ou menos, porque sofreu um pouco com relação à seca, algumas folhas arroxadas devido à pouca fisiologia da planta em função do déficit hídrico, mas a tendência agora com essa chuva é a normalidade do desenvolvimento e germinação da planta. Alguns caroços até nem nasceram, agora com essa umidade ele vai germinar, e com milho não tem problema, né? A diferença de idade de nascimento não sendo muita, para que o total da população não abafe aquele mais atrasado, a tendência é de que ele deve formar normal. E com certeza, como falamos no programa anterior, como o milho vai atrasar, provavelmente vai ficar depois do soja devido ao a falta de chuva que atrasou o seu plantio. Então até lá a cultura em si, o seu stand, a sua uniformidade deve se manter para depois da colheita da lavoura de soja. Mas o desenvolvimento está tranquilo. Alguma ocorrência de algumas pragas tipo a lagarta do trigo vem cortando algumas plantas iniciais do milho. É importante que o produtor atente e procure, veja debaixo da palhada, debaixo do torrão, a ocorrência dessas lagartas. Muito difícil o seu controle, mas existem alguns produtos aí indicados para que haja pelo menos uma supressão, uma diminuição das mesmas para o ataque
para manutenção do stand da cultura e diminuição do ataque. Diminuir principalmente a pressão. A ocorrência de percevejo não vemos tanto problema, já tivemos condições piores, as lavouras que estão instaladas, algumas já escaparam, pois a ocorrência do percevejo o seu dano seria principalmente até a quarta folha verdadeira, o dano maior, onde o seu sistema apical, ao perfurar a caninha do milho, logo que ele está nascendo, a saliva, seria o suco para a hora que ele penetra ali dentro da planta, ele solta um suco, seria uma saliva, que daí destrói o tecido interno para que ele possa sugar aquela seiva do milho. E nessa destruição pode pegar o tecido meristemático responsável pelo crescimento da planta, intoxicando e fazendo um hiperperfilhamento e comprometendo totalmente o desenvolvimento e a produtividade do milho. É lógico, o produtor tem que ter condições de olhar a lavoura, ver quanto que tem, porque o fato de ter não é o problema. O problema é quanto tem, qual o prejuízo que está causando e qual a viabilidade da aplicação do produto em relação a isso. Nós sabemos que todos os produtos são registrados para controle de pragas em até 80, no mínimo 80, 85%. Quer dizer, não mata tudo, porque se matasse tudo é erradicação. E erradicação o governo não permite. A própria legislação não permite. Então é controle baseado em 80%, 85%. Então sempre vai ficar alguma coisa. Agora, do que tem e que está lá, precisa fazer um levantamento e ver qual a viabilidade. É mais barato, aliás, é menos custoso um percevejo por ano, um alqueire, do que você aplicar o produto em um alqueire por causa de um percevejo. Então a viabilidade econômica disso não se justifica. Então vale a pena você monitorar e ver a condição de desenvolvimento ou não dessa praga. E os produtos já vêm tratados, é lógico que ele precisa perfurar para ingerir esse produto no tratamento para morrer. Mas a cultura do milho vem desenvolvendo bem, atentamos ao produtor para a aplicação dos herbicidas, principalmente aqueles pré-emergentes, que teria que ter bastante, quanto mais umidade no solo tiver, melhor, no caso das atrazinas, e nos casos de alguns também pós-emergentes, como atrazinas também age assim, principalmente nas primeira e segunda folhas por exemplo, capim marmelada, e o capim colchão sempre em pré-emergência. Se é pós-emergência, é necessária a mistura de outros produtos, só que daí sempre na fase inicial da planta daninha. Vale lembrar também alguma carência com relação à aplicação de herbicidas e utilização de adubos nitrogenados em cobertura para o milho. É necessário alguma carência para algum tipo de produto, então é importante o produtor saber o produto que vai utilizar, o dia que vai fazer a aplicação e se orientar com o seu agrônomo, o seu técnico, aquele que é responsável por sua lavoura. A ureia muita gente faz com uma aplicação só. A sua máxima necessidade de nitrogênio do pé de milho é perto do pendoamento. É lógico que não temos como aplicar isso aí. Então nós podemos fazer fracionado, que é no plantio, e depois em cobertura em uma ou duas vezes. Depende como o seu híbrido, qual o desenvolvimento dele, qual a forma que se vai jogar ou não, se é distribuído a lança ou se é no sulco ou lateral ao plantio. A maioria faz aí com a plantio a lanço, sempre lembrando que quanto mais úmido melhor. Se você jogar e dar uma garoa em cima, melhor ainda para a ureia, sabe, a recuperação, o milho consegue catar ela muito melhor. Então seria uma condição de você ver o clima, ver quantas vezes você vai aplicar, qual a dosagem que você vai aplicar também. Se for uma dosagem muito alta, recomendamos o parcelamento. Agora o parcelamento fica muito em função do híbrido. Em algumas áreas aí se aplica contando aí da quarta a sexta folha verdadeira, descontando as duas de baixo, e a segunda da sexta a oitava folha verdadeira. Quer dizer, chegou a sexta folha verdadeira, descontando as duas de baixo, choveu, você aplica uma segunda dose. Ou se não, uma única dose também nesse período se justifica em função da deficiência crescente da falta de nitrogênio até chegar perto do pendoamento. Mas vale lembrar que você também procure seu engenheiro agrônomo, acompanhe a sua lavoura e veja qual a melhor condição para a condução e nutrição das plantas, principalmente das que nós estamos falando, que é o milho. Alguns também podem jogar, posso jogar o não cloreto no milho? Pode jogar sim, depende da sua análise de solo, se está pedindo ou não. É lógico que a extração do milho com cloreto é pequena, porque a maioria ele devolve na palhada, principalmente depois da colheita, ele não extrai. Já o caso do soja, ela também extrai o cloreto de potássio. Quando que eu posso jogar o cloreto? Pode jogar antes do plantio ou logo após o nascimento do soja, a partir do terceiro trifólio até o quinto, sexto trifólio. Eu acho que na condição de uma chuva muito pesada, torrencial, você jogar muito antes,
como o potássio é altamente solúvel, ele pode ser lixiviado para as partes mais profundas do solo, mais facilmente de qualquer outro adubo. Então, na condição que você quer suprir a necessidade tanto do solo, mas tanto do solo quanto da planta, e alguns vendo a necessidade de jogar a lanço, para não jogar muito na linha, para não intoxicar o enraizamento da soja, preferem fazer isso, principalmente quando o soja estiver aí no quinto trifólio, onde já tem um enraizamento suficiente, com uma chuva boa. Você pode jogar no seco, que depois ele vai dissolvendo sozinho com a solução do solo, ou numa chuva boa, a planta com 5 trifólios tem um enraizamento suficiente para absorver a condição de absorção do próprio nutriente, que é o cloreto de potássio. Bem, essa é a fase inicial do soja, né, que vem acontecendo do soja e do milho, nessas condições que estão vivenciando hoje, com um clima agora favorável e um retorno da manutenção das chuvas, onde o El Niño está finalizando, e não vamos ter de agora para frente nem El Niño, nem Laninha. Então estaremos numa condição talvez pior para o centro-oeste, onde dá uma tendência de atraso de chuva e a diminuição de chuvas mais para lá de janeiro para frente, uma diminuição da chuva no centro-oeste. Poderá haver algum problema na região sul do Rio Grande do Sul e lá na região centro-oeste, principalmente Goiás, onde até agora já tem ainda algum problema de chuva, e o oeste da Bahia. Mas nós aqui devemos ter uma condição, nem eu nem a minha, quer dizer, o Brasil inteiro terá essa condição, mas uma condição de que vem aí umas previsões até razoáveis para nós, para termos uma produção boa e levarmos a cultura até o seu final. Bem, queria comentar também sobre o preço do trigo, já vem dando algum aumento, em função aí também de umas perdas enormes em termos de mundo, em função da diversidade climática, sobre todos os países produtores do mundo houveram uma perda significativa, apesar de ter algum estoque, mas o próprio Rio Grande do Sul está sofrendo com excesso de chuvas, lá sua qualidade do seu produto, então a tendência é de que deve faltar produto de qualidade. Com isso a pressão é forte, já deu uma subida, nós achávamos aí até pouco tempo atrás R$ 33,70 o preço, e agora estamos já associando já em torno de 34, 33,70 e agora 34,20, a tendência é que haja um auge de aumento de preços aí para meados de dezembro, puxando aí, porque os moinhos não têm trigo, o Paraná pela primeira vez ele não é autossuficiente, quer dizer, o trigo que ele produziu é insuficiente para abastecer os moinhos do Paraná, e não há muito aonde buscar. Está se buscando ali do Paraguai, mas é pouca produção, não é grande. A Argentina também com os mesmos problemas do Rio Grande do Sul, e mais essa quebra mundial, então há muito moinho procurando trigo e não achando. Então vale aquele produtor que tem na mão, espere mais um pouco, acreditamos que até dia 15 de dezembro teremos uma boa condição de remuneração de preço para o trigo. Também puxando, com relação a isso, puxando soja e puxando milho. É lógico, vale lembrar que a partir de janeiro começa alguma safra de soja, alguma safra de milho, nas regiões mais precoces, onde se conseguiu fazer, onde deve esfriar novamente os preços. Mas a tendência é boa, acreditamos na boa remuneração do produtor de agora para frente, principalmente esse próximo ano. Bem, o investimento de máquina, que nós falamos em programas anteriores, com juros de 2,5% ao ano, para se findar em alguns locais 14 de dezembro, outros até 30 de dezembro, os pedidos. Não sabemos se o volume de recursos será suficiente para atender a todos os produtores. Vale lembrar também que na maioria dos bancos particulares, o próprio bem que garante o financiamento, sem hipoteca e sem aval, que é uma norma do BNDES, mas para o Banco do Brasil ainda existe exigência de ou hipoteca ou aval. O conjuro é o mesmo, só que algum diferencial com relação ao Banco do Brasil 10 anos e alguns bancos particulares giram em torno de 6 até 8 anos. Mesmo assim, é uma boa oportunidade do produtor renovar o seu parque de máquinas e adquirir aqueles maquinários ou implementos que têm a sua necessidade para a viabilidade da produção e a rapidez da implantação da sua lavoura. Várias empresas, cooperativas e bancos estão aí fornecendo esse serviço ao produtor rural. A condição de carência pode ser de 3 meses até 1 ano, depende da condição ou o mês que você queira pagar. Procure sempre o produtor fugir do mês de maio. Março, abril e maio são os meses com remuneração menor para o produto nosso, que é o soja ou o milho, devido ao excesso de oferta. Então, fugir desses meses para a aquisição, para o pagamento dessas prestações de máquinas. Bem, para finalizar, eu queria falar rapidinho sobre o Código Florestal. Foi mais um golpe ditatorial do governo
PT em si, junto com a Marina Silva, com o acordo que eles fizeram para poder manter o PT no poder e para colocar a Dilma no poder. Quer dizer, o Mensalão está aí provando como é que acontecem essas coisas. Não vou dizer que não aconteceu em outros governos, mas agora está escancarado e de volume muito alto. E o que acontece? Foi aprovado, os deputados, os senadores deixaram uma brecha para que a Dilma legislasse se ela não tivesse de acordo. Por quê? Depois do segundo turno vai haver uma reforma ministerial, onde esse acordão feito, que seria para mim seria um tipo de corrupção, em vez de envolver dinheiro, envolve cargo. Onde muitos dos deputados e senadores que deixaram a Dilma, uma brecha para a Dilma, legislar do jeito que ela quisesse, o seu compromisso de campanha com a Marina Silva, então agora ela deve fazer uma reforma ministerial colocando esses que se corromperam, não para o lado do agricultor e do agronegócio, mas para conseguir seus carguinhos, para deixar a Dilma fazer como ela quisesse o Código Florestal. Não há um interesse do país, é um interesse particular, um interesse de manutenção do poder e de se manter um sistema político corrupto que nós estamos tendo. Praticamente o Brasil politicamente está falido, sabe, com esse tipo de situação, mais uma comprovação de que não se pensa no Brasil. Se pensa só em ficar no poder e só se pensa neles. Os deputados e senadores só pensam neles. Então isso é uma pena. Esperamos aí que as definições das regras sejam normatizadas assim no correr desses próximos meses, para que o produtor seja melhor orientado sobre o que fazer no Código Florestal. Bom, essas notícias da semana. Voltaremos semana que vem com mais novidades do programa Dia a Dia da Agricultura da Rádio Nova Era de Borrazópolis, com Reginaldo Pavese. Muito obrigado.